tema de hoje, novamente, inevitavelmente, não é porque eu queira, é o Luiz Barroso. E é o Luiz Barroso porque ele dá os motivos, e dando os motivos, a provocação do tema é inevitável. Começamos com 2 vídeos pequenos, repetindo aquela manifestação dele em Oxford, quando ele falou da apuração manual e como se houvesse intenção de desfazer-se das urnas eletrônicas. Nós já desmentimos isso, todo mundo sabe que isto não ocorreu nunca, mas hoje temos a fala dele, a mesma, e em seguida a prova da mentira, o presidente da República dizendo qual era a posição de que as urnas eletrônicas seriam a forma de apuração. Esse abominável retrocesso que seria a volta ao voto impresso com contagem pública manual, que sempre foi o caminho da fraude no Brasil. Porque a senhora pode entrar na internet agora, qualquer pessoa. Peraí. Isso é mentira. Esse era o discurso oficial? Não, contagem pública manual? Isso é mentira. Bom, muito bem. A gente vai confiar nas urnas e o cara que vai presidir foi o cara que liberou o maior ladrão da... Muito bem. Seguindo a viagem, então, o discurso oficial era... Isso. O discurso oficial era, abro aspas, voto impresso com contagem pública manual, fecho aspas, ponto. É só olhar. Agora vem o que tinha falado oficialmente o presidente da República. Barroso, eu não estou atacando ele, mas ele mentiu quando ele falou que o voto impresso é a volta às cavernas, um retrocesso, porque o papel, o eleitor ia levar para casa. Ninguém vai levar para casa o papel, nunca foi discutido isso. E ele sabe que está falando a mentira, não está falando a verdade. O elemento volta, ele imprime, uma impressora imprime através de uma placa transparente, e se a pessoa concordar, né, que foi impresso de acordo com a tela, aperta o botão, aquilo cai no saco lá de lona e vai ser aberto depois das eleições. As eleições continuam sendo apuradas de forma eletrônica. Está bem claro, as eleições continuam sendo apuradas de forma eletrônica. É esta a omissão proposital do ministro Barroso, não referindo à apuração eletrônica, pela urna eletrônica. E, portanto, está desmentido aqui de uma forma evidente. Um falando, o outro falando, não é preciso que eu explique mais nada. Em seguida, nós temos outra fala em 3 pequenos vídeos sobre 3 temas do Barroso. Na primeira, ele fala sobre o ativismo e o protagonismo do Supremo Tribunal Federal. Ativismo é uma atitude, é uma maneira proativa e expansiva de interpretar a Constituição. São raríssimos os casos de ativismo judicial no Brasil, como eu espero demonstrar. O que existe no Brasil é um certo protagonismo do Poder Judiciário e do Supremo Tribunal Federal, pela razão singela de que tudo no Brasil chega ao Supremo Tribunal Federal. Então, com uma Constituição abrangente e tudo chegando ao Supremo, não é fácil no Brasil traçar a linha divisória entre o que seja direito e política. Meu caro Barroso, o senhor, cada vez que fala, demonstra ou o desconhecimento da Constituição, das leis, da sua função, ou, é pior do que isso, faz de forma ostensiva todas as coisas erradas que jamais poderia fazer, a não ser por erro involuntário. Na medida em que o senhor confirma as coisas que faz e tenta ainda justificar e explicar, está confessando a cada palavra as aberrações que o senhor está cometendo. E eu já disse várias vezes aqui, o senhor não tem condições de prosseguir como ministro. A Constituição não pode sair dos limites em que ela foi traçada pela Assembleia Nacional Constituinte. Não é um juiz funcionário público obrigado a defendê-la e a fazê-la ser cumprida, que pode simplesmente dar interpretação, criando condições que estão fora dela.
legislando dentro dela. O senhor está confessando isso, ministro Barroso. Os ministros e os Supremos não têm que ter protagonismo nenhum. Aí, mais uma vez, eu vou repetir. O senhor veio para justificar isso? Diz que tudo no Brasil chega ao Supremo, que é por isso que o Supremo tem que ter esse protagonismo. Não é tudo no Brasil que chega ao Supremo, vou repetir. É o Supremo que chega em tudo. É o Supremo que vai atrás de tudo. O senhor disse que é difícil dizer, nesta Constituição abrangente, o que é direito e o que é política. Por isso que se misturam as coisas e, às vezes, há um protagonismo, um proativismo do Supremo. É difícil dizer o que é política, pegando a Constituição, e o que é direito. Primeiro, tudo é direito. Constituição é direito, é o direito. Não tem política. Supremo não tem que fazer política. Supremo não tem que criar legislação, muito menos de natureza política. Não tem que fazer interferência política sobre o direito. Então, aqui o senhor confessa mais uma vez. Então, isto que o senhor disse nessa frasezinha curta, nós mostramos agora, só isso seria o suficiente para, numa sabatina, o senhor ser rejeitado e não poderia ter sido nomeado para o Supremo Tribunal Federal. Vamos à segunda fala sua. Eu, mais uma vez, estou tentando aqui consertar, daqui para frente, o seu comportamento, embora eu saiba que isto é absolutamente inútil. Listas autoritários, eles procuram sempre capturar as cortes constitucionais com duas linhas de providências. Na primeira é o empacotamento das cortes, com a nomeação de juízes submissos, e a segunda é a tentativa de redução dos poderes das cortes constitucionais para colocar os tribunais a serviço do governo e legitimar o governo com as decisões judiciais, pela legitimidade que uma decisão judicial traz. Olha que disparate. Aonde vai chegar esse tipo de absurdo atrás de absurdo cometidos, esses absurdos, pelo senhor? O senhor diz, líderes populistas empacotam os tribunais nomeando juízes submissos. Vamos ao Supremo de hoje. O senhor diz que os líderes populistas nomeiam para empacotar o Supremo, para que o Supremo possa fazer as suas vontades. Então vamos lá. Nomeados pelo PT. Lewandowski, Carmen Lúcia, Dias Toffoli, Fux, Rosa Weber, Barroso, Teori Zavascki, que misteriosamente morreu num acidente e era o homem da Lava Jato, que estava homologando delações premiadas, era o homem que estava tratando dos acordos de leniência. Morreu Teori Zavascki, entrou Fachin, que, por coincidência, foi quem libertou o ex-presidente da República. Então, se os líderes populistas empacotam o tribunal, nomeando os seus juízes, dos 11 do Supremo, 7, portanto, maioria total, são nomeados por Lula e Dilma Rousseff, do PT. Pois muito bem, quem é que empacotou o Supremo? Barroso. Vejam as decisões. A primeira decisão sua, quando chegou ao Supremo, foi soltar o José Dirceu. Questionado, o senhor disse, não, é porque ele recebeu o indulto do presidente da República. Para ele, valia o indulto. Para o Daniel Silveira, indultado pelo atual presidente, não vale. Isto é o direito? Isto é a Constituição sendo cumprida? Para cima de mim, não. A última fala, um pequenino vídeo, a última não, a penúltima de hoje, é a resistência das cortes. Como é que elas resistem? Uma corte resiste quando há sociedade civil mobilizada, quando há partidos políticos de oposição fortes, quando há imprensa livre. O senhor disse que uma corte resiste quando a sociedade civil se mobiliza.
Bom, a sociedade civil está se mobilizando em defesa do Supremo? O senhor viu algum ato da sociedade civil em defesa do Supremo? Segundo, o senhor diz que a corte resiste, além de quando a sociedade civil se mobiliza, quando os partidos de oposição, partidos políticos de oposição forem fortes. O que o senhor está querendo dizer com isso? Isto é, quando a minoria, quando os partidos de oposição, que são minoria, e a maioria é quem governa, e a maioria é a que tem legitimidade para decidir, quando os partidos de oposição forem fortes, a corte resiste. Então, quem dá força às cortes é a minoria. São os partidos políticos de oposição que os senhores fortalecem. Então, é o partido de oposição daqui para frente que, na democracia contemporânea, tem que decidir e tem que mandar. Isto é revolução, Barroso. Isto é subversão daquilo que diz a Constituição, daquilo que diz o pensamento lógico. Vejam só como eu estou apontando aqui os seus absurdos. Imprensa livre é o terceiro item. Sociedade civil mobilizada. Sociedade civil está contra o Supremo. Partidos de oposição fortes, isto é uma aberração. E imprensa livre. Por que imprensa livre? Não é melhor que sejam livres as redes sociais, em que cada cidadão brasileiro pode dizer o que pensa, pode divergir, convergir? Esta tem que ser amordaçada? Tem cabimento isso? Que imprensa livre? A imprensa dos patrões, 3 ou 4 grandes, agora já pequenos, órgãos de imprensa, esses são democráticos? Como é que pela imprensa livre, oficial, esse consórcio que está aí, eu poderia estar dizendo ao senhor as coisas que eu estou dizendo para o seu bem, para colocar o senhor no seu devido lugar? Eu tenho direito, como cidadão, de colocar um funcionário público, que é o que o senhor é, no seu devido lugar. A corte resiste quando tem o apoio do povo. A corte resiste quando a imprensa livre não é tendenciosa. A imprensa não pode ser livre para ter lado. A imprensa tem que informar e tem que ter o compromisso com a verdade. E mais do que a imprensa livre, que sempre foi algo muito importante, hoje nós temos que ter as redes sociais livres. Todos têm o direito de dizer as coisas que pensam, de emitir sua opinião, porque a Constituição garante isso, do mesmo jeito que as leis podem punir eventuais excessos. E vamos terminar. Barroso, quando deu uma entrevista após aquela fala que nós mostramos aqui, vamos ver o que ele disse. Que geralmente pessoas espiritualmente desencontradas usam para aparecer um minutinho na rede. Quer dizer, esse episódio só existiu na rede. Lá foi relativamente irrelevante. Mas foi até engraçado. O sujeito disse, eu viajei 10 horas só para dizer que eu te odeio. Um sujeito da minha idade ainda despertar esse tipo de paixão deixa de ser um privilégio. O que me chamou a atenção foi que o senhor disse que, na minha idade, despertar esse tipo de paixão, o ódio, é um privilégio. Que coisa triste. Está aí, é a minha opinião, o seu narcisismo. Mais uma vez, o senhor fica aqui colocado claramente com o seu perfil definido. Eu não disse aqui uma inverdade, eu não fiz aqui uma injúria, eu apenas mostrei os despropósitos do seu pensamento exteriorizado, daquilo que o senhor diz, daquilo que o senhor faz, e isto é meu dever como cidadão, e se não fosse meu dever, é meu direito.